desta sessão de Direito Criminal. Seja bem-vindo, que Deus lhe ilumine na condução dos processos e na votação como vogal. Concedo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente, desembargador José Joaquim, senhora desembargadora Sônia Amaral, desembargador Vicente. Eu queria também fazer das suas palavras as minhas, dando boas-vindas ao nosso queridíssimo amigo, colega, doutor Raimundo Neres, pela estar compondo a primeira Câmara e essa sessão de hoje. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhora desembargadora Sônia Amaral, trata-se de revisão criminal promovida por Raimundo Benedito Matos Câmara, objetivando desconstituir parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Santa Inês, que o condenou a cumprir a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 700 dias multas em regime inicial fechado, por infração ao artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, nos autos do processo número 68667, disto 2020, disto 8.10.56. Depende-se dos autos que, no dia 15 de outubro de 2020, em decorrência do descumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, foi encontrado no sítio do Revisionando uma pedra de droga conhecida como crack, pesando 310 gramas, bem como 32 envelopes da mesma substância para os fins de mercância, sem autorização legal e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A sentença condenatória transitou em julgado em 26 de fevereiro de 2021. A presente revisão criminal sustenta o requerente, em síntese, que o juiz, a qual, ao realizar o cálculo da dosimetria de sua pena, valorou inadequadamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes, assim como deixou de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343, tráfico privilegiado, pelo fato do réu já ter sido condenado em outras ações penais, ainda que não tenha havido trânsito em julgado. Assim, pugna pelo provimento da revisão criminal, a fim de que haja fixação da pena base, no mínimo legal, e seja reconhecido o tráfico privilegiado. Estando a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente procurador, doutor Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, manifestou-se pelo conhecimento desse provimento da revisão. É o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, adota a revisão, eminente desembargador Samuel Batista. Volta a fechar de Vossa Excelência. De acordo com o relatório, senhor. Agradeço a Vossa Excelência. O ilustre advogado nome OAB para fins de registro. Vossa Excelência tem até 15 minutos para sustentação. Bom dia, Excelências. Fábio Abondanza, OAB Maranhão, 7630. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo desembargador presidente, doutor José Joaquim Figueiredo dos Anjos, excelentíssimo desembargador relator, doutor Sebastião Bonfim, na pessoa do qual cumprimento todos os demais membros desta Câmara Criminal reunida, excelentíssima douta Procuradora de Justiça, demais colegas, brilhantes servidores, enfim, excelências, como dito no relatório, eu vou ser muito breve. O revisionando foi condenado a uma pena de 6 anos e 6 meses, porque o juízo ACO entendeu que um processo sem trânsito em julgado fosse colocado como desfavorável, tanto na dosimetria da pena, bem como para afastar o tráfico privilegiado, né, do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Só lembrando que o Pleno do STF, ao julgar o recurso extraordinário 591.054, com repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fim de dosimetria da pena. O que se pede, então, é que seja readequada essa dosimetria para o mínimo legal, 5 anos, e que seja aplicada a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, 2006.
Agradeço a atenção, excelências. Agradeço a Vossa Excelência, a doutora Procuradora, doutora Domingas. Vou manter o parecer, pelo conhecimento e desprovimento, desembargador. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Sebastião Bonfim. Obrigado, desembargador Joaquim, presidente de sessão eleitoral. Admito o procedimento da revisão criminal, porquanto satisfeito os seus pressupostos. De início, ressalta-se que a revisão criminal, em relação à dosimetria da pena, tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou a ocorrência de flagrante ilegalidade. No presente caso, os pleitos feitos pelo revisionando merecem ser acolhidos, pois, quando da primeira fase da dosimetria, houve flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda, em desobediência ao entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante será fundamentado. E que, em relação ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, é possível a apreciação, pois há um fundamento em alteração jurisprudencial, como um novo entendimento pacífico e relevante, e que, de acordo com a terceira seção no Superior Tribunal de Justiça, permite a procedência da revisão tribunal. Assim decidiu na revisão criminal 5620 São Paulo, julgado no dia 14 de 6 de 2023. De igual modo, decidiu esta sessão criminal em caso similar por meio do voto da eminente desembargadora Sônia Amaral, que aqui colaciona o voto extenso e destaca essa parte. Na hipótese dos autos, foi negado ao paciente o direito da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em razão de ações penais em curso. Pós-posicionamento, este passou a ser rechaçado pelo STJ em tese recentemente firmada. Possível, portanto, a alteração da sentença para reconhecer o benefício do requerente. TJ Maranhão, revisão criminal 081-4118, dígito 26 de 2022, relatoria da eminente desembargadora Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro, seção de Direito Criminal, julgado no dia 25 de 11 de 2022. Desse modo, passa a análise do mérito do presente revisão criminal, em que o requerente combate, com já relatado exclusivamente, o aspecto relativo ao processo dosimétrico levado ao efeito pelo magistrado sentenciante, alegando equívoco na primeira e terceira fase do cálculo da reprimenda, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e ao deixar de aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Bem analisados os argumentos apresentados, verifico assistir parcial razão ao revisionando e explico. O magistrado sentenciante, a levar a efeito o processo dosimétrico da pena do ora revisionando, valorou negativamente as circunstâncias judiciais, a saber, as circunstâncias do crime e antecedentes, sob o seguinte fundamento. Quanto aos antecedentes, o réu possui mau antecedente e já teve contra si sentença condenatória proferida nos autos do processo 305, dígito 98, 2016. Circunstâncias do crime. As circunstâncias do crime são graves, considerando que o réu tinha em depósito quantidade expressiva de crack, que é conhecido como uma das drogas mais viciantes. No que permite aos antecedentes, verifica que o decreto condenatório realmente utiliza fundamentação inadequada para a valoração negativa, uma vez que a referida ação penal, ao tempo da prolongação da sentença, ou seja, no dia 2 de 2 de 2021, ainda não havia transitado em julgado, fato que ocorreu no dia 24 de 2022, consoante a certidão de ID 26.31.31.45. Deste modo, sendo vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena base, nos termos da súmula 444 do STJ, justo que se proceda o decódigo da circunstância em comento. Por outro lado, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente de modo correto, porquanto é de se considerar a significativa quantidade de drogas apreendidas, 310 gramas de crack, consoante previsão legal do artigo 42 da Lei 11.343. Outro sim, a respeito da aplicação da diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, razão também assiste ao revisionando, isto porque, a exemplo do que se explica em relação aos antecedentes, os inquéritos policiais e as ações penais em curso
não serve de fundamento para negar a incidência do benefício. Com efeito, em que pese atualmente o revisionando sustente diversas condenações já transitadas em julgado, tal como não ocorreria quando da prolongação da sentença, tempo em que o revisionando era tecnicamente primado. Nessa linha de intelecção, aí junta aqui mais um agravo regimental do STJ, número 676, 515, de Santa Catarina, ministro João Otávio de Noronha, quinta turma, julgada no dia 19/10/2021. Por conseguinte, em que permite o quanto da redução da pena, em razão do reconhecimento do benefício e do trato privilegiado, tendo adequado o patamar mínimo de 1/6, em razão da natureza do entorpecente apreendido, em posse do revisionando, crack, o qual possui maior poder ofensivo à saúde. Desse modo, muito embora exista um entendimento em sentido contrário, compreendo que a natureza deve ser analisada de forma dissociada da quantidade, sendo que apenas esta última foi levada em consideração na primeira fase. Ou, ao menos, reputo que foi um fator preponderante para a negativação do vetor das circunstâncias do crime, de forma que há fundamentação idônea e hábil tanto para justificar a negativa efetivada na primeira fase como um modo de modulação, quanto previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2026, não havendo de que se falar em bis e idem. Preferindo a perspectiva, ora definida, de que a quantidade e a natureza são vetores independentes e podem ser consideradas em momento distinto da fixação da reprimenda, destaco as precisas palavras de Renato Brasileiro, aqui junto a algumas jurisprudências nesse sentido, do professor Renato Brasileiro, Legislação Criminal Especial, volume 11, edição de São Paulo, editora de 2023, página 1306. Perante o exposto, passo, então, aos ajustes dosimétricos necessários. Na primeira fase, subsistindo apenas o vetorial das circunstâncias do crime, levando às considerações do ponto de 1/8 no intervalo da pena, a fim de não incorrer em reformativo, fixo a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa. Na segunda fase, não existe agravantes ou atenuantes a serem considerados, motivo pelo qual a pena intermediária fica fixada no mesmo patamar da pena base. Na terceira fase, ausente causa de aumento de pena e presente a causa de diminuição da pena prevista pelo tráfico privilegiado, reduz a reprimenda da fração de 1/6 e fixo definitivamente em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 520 dias de multa. Mais a mais, mantendo inalterados os demais aspectos da sentença, inclusive quanto ao regime inicial fechado de cumprimento de pena, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, à luz do artigo 33, parágrafo 3º, combinado com o artigo 59 do Código de Processo Penal. Ante as exposto em desacordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e julgo parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos da fundamentação supra, ofício de juízo da execução penal, dando ciência dessa decisão para que se proceda aos ajustes necessários, tendo em vista que, em consulta ao sistema CIEU, constatou-se que o revisionado possui diversas condenações cujas penas já foram unificadas. É como voto, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Eu só pergunto, para fim de registro, são 5 anos e 12 meses e 15 dias, é isso? Isso, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, eminente desembargador Bonfim. Como voto eminente desembargador Samuel Batista. Desembargador, estou acompanhando por inteiro o voto do desembargador Bonfim. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto a eminente desembargadora Sônia Amaral. Presidente, eu estou também acompanhando integralmente o voto do relator, até porque isso é uma matéria já decidida reiteradamente nesta sessão criminal e nas câmaras criminais. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto eminente desembargador Francisco Ronaldo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, eminentes pares, senhor procurador, senhores advogados, todos aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Faço de início uma homenagem ao nosso querido Neres, que agora passa a compor a nossa Câmara Criminal reunida, com votos de que seja muito feliz e que o mais rápido possível venha efetivamente a compor como membro deste tribunal, como desembargador. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência só um minutinho, porque eu estou olhando, talvez seja equívoco meu. Eu darei 2 a Vossa Excelência, não só um. Obrigado. Eminente desembargador Bonfim, Vossa Excelência modificou o voto de ontem para hoje, não foi? Sim, porque só a emenda estava atualizada, desembargador Ronaldo. Você tem razão. É porque no voto anterior estava havendo uma inconsistência entre a emenda e o voto. Na emenda, Exato, exato. Foi estava justamente por isso que eu colocando um consultei. sexto e no voto Vossa Excelência estava colocando 2/3. Exato, Pelo exato. 2/3 estava vindo para regime aberto. Vossa Excelência colocou agora só 1/6. Exato, exato. Espero que Vossa Excelência está acompanhando meus votos, está vendo integralmente. Parabéns aí Vossa pela Excelência, Vossa Excelência, então, está mantendo o entendimento de Vossa Excelência anterior, que era o do STJ, e o STJ hoje está com um entendimento diferente. É exato, desembargador Ronaldo. Porque é o Eu não seguinte, imagino. a quantidade e a qualidade da droga, hoje a circunstância preponderante deve ser analisada na primeira fase, não para fim de fixação do quanto de 1/6 a 2/3. Hoje o entendimento do STJ é esse, que era o voto de Vossa Excelência anterior. Mas eu fui ler isso aí e até discordei da minha assessoria em relação a isso, desembargador Ronaldo. Isso é um entendimento meu, até porque, certo, fico. Eu vou pedir ver, então, Vossa Excelência, Sim, divergido. quanto ao quanto, tá? Porque, na verdade, o entendimento de Vossa Excelência já foi o entendimento do Tribunal da Cidadania. Mas hoje nós temos tese fixando em 2/3, porque essas circunstâncias que são preponderantes, que a qualidade e a quantidade de drogas deve ser analisada na primeira fase, não lá na fase seguinte. Esse é o entendimento. Então, por isso, eu acompanho o voto parcial de Vossa Excelência somente com relação ao quanto que eu fixaria na redução de 2/3. Não, eu deixei mais porque, não só pelos Então, seria em antecedentes. 2/3. E, por via de consequência, Vossa Excelência está redimensionando a pena. Sim, exatamente. O desembargador Bonfim já fez, porque, em desacordo com o parecer da Procuradoria, ele conheceu e reconheceu que havia necessidade de reconhecer o tráfico privilegiado. Por quê? Porque o juiz não reconheceu, porque levou em consideração uma sentença penal que não estava transitada de julgado. Então, o que acontece? É o entendimento se ações penais em curso, por si só, não é suficiente para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. Esse é o entendimento. E tem mais. Esse é o entendimento jurisprudencial. É bom que fique bem claro que nós não estamos mudando, fazendo revisão criminal em cima de entendimento, de mudança de entendimento jurisprudencial. Nós só estamos fazendo porque esse ponto é pacífico no Supremo e no STJ. Não é qualquer modificação jurisprudencial que a gente vai reconhecer em revisão criminal. Nesse caso, é pacífico. Agora, com relação ao quanto que Vossa Excelência está fixando 1/6 só de diminuição, eu estou divergindo só nesse ponto, colocando em 2/3. Sim, com certeza, desembargador. Não, eu vou manter isso com 1/6. Bom, beleza. Ok. Agradeço a Vossa Excelência.
como vota, aí Vossa Excelência apresenta o voto em separado, só para efeito aqui de integralização do acordo, haja vista essa Não- diminuição na penação. Não tenho dúvida, senhor presidente. Não, né, desembargador Vicente Bonfim, não é Vossa Excelência, é o eminente desembargador Ronaldo, só quanto a relação ao quanto. Sim, sim, eu só estou dividindo o Ronaldo em relação ao quanto, mas que o resto está tudo ok. Como voto o eminente desembargador Vicente de Paula. Senhor presidente, eu estou com o relator, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto eminente juiz substituto o doutor Raimundo Neres. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar este momento para agradecer a receptividade que tive com a minha chegada a esta corte, ainda que na condição de substituto, e dizer aos colegas que aqui estão e a todos os que participam desse julgamento que é com grande alegria, com muito entusiasmo, com a dedicação de sempre, que eu me coloco à disposição de todos os nossos colegas e da nossa Corte Estadual de Justiça. Com relação ao voto, eu vou acompanhar o voto do eminente relator, confirmando as teses por ele apresentadas. Agradeço a Vossa Excelência. Eu também vou pedir vênia ao eminente desembargador Ronaldo, porque eu entendo que a condição aqui, o quantitativo, são 310 gramas, ou seja, quase meio quilo de crack. Tinha papelotes. A vida antiacta do ora revisionando, e aqui, salvo o meu juiz, eminente desembargador Bonfim, não houve apelação, ou seja, nós estamos aqui conhecendo agora, em segundo grau, o que fora decidido em primeiro grau. Pelo menos aqui eu não verifiquei se... É exatamente isso, desembargador Joaquim. Desembargador Joaquim, Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não. Um minutinho. O entendimento anterior do Tribunal da Cidadania era o seguinte: quantidade e qualidade do crime de droga é circunstância preponderante, está no artigo 42. O que estava se fazendo? Se utilizava a quantidade e a qualidade da droga, crack, a quantidade exacerbada, para agravar a pena base e também, depois, no tráfico privilegiado, para fixar o quanto. Veio o STJ recentemente, tem inclusive tese dizendo o seguinte: isso é bis in idem. Nós não podemos utilizar o mesmo fundamento para ficar como circunstâncias preponderantes para agravar a pena e também quanto ao quanto de 1/6 a 2/3. O que ficaram? Como é circunstância preponderante, deve ser analisada na primeira fase. Se agrava lá, agora lá na fase de 1/6 a 2/3, não se pode utilizar o mesmo fundamento. Pode ser utilizado outro, mas não esse mesmo fundamento, porque seria bis in idem. Esse é o entendimento agora, mas não tem problema, eu me rendo ao entendimento da Eu não Corte. tenho dúvida de ratificar o que Vossa Excelência está dizendo. Eu só verifico e entendo que, no caso subjúdice, é de que aqui não se tratou. Vejamos, o 2/3 do parágrafo 4º do inciso do artigo 33 a 343 são apenas circunstâncias não só de quantidade, o tipo de entorpecente, mas também a vida antiacta do ora apelante, ora revisionando. Na espécie, desembargador Ronaldo, eu constato que, inclusive, ele tem uma folha de antecedentes que, inclusive, serviria assim. Isso que eu acho que é importante para o magistrado de primeiro grau, quando analisa, e aqui essa matéria não for em segundo grau, em caso de apelação, porque, com certeza, uma das câmaras teria trazido à baila esse fato que Vossa Excelência não faz agora. Mas eu vejo que aqui andou bem, e vejamos, a redução de 2/3 é o máximo. E eu assim só faço, entendo, quando é primário bons antecedentes, doutor Neres, porque, em não sendo, e pela quantidade de droga, eu sempre questiono, e graças a Deus o Supremo suspendeu
aquele julgamento que tratava, por exemplo, de quantidade, que nós temos que quantificar o tipo de droga, se podia usar até 50 gramas, 60 gramas, para dizer se é cocaína, se não, se podia apreciar ou não em sede de juízo para elevação. Ora, a lei é muito clara. O artigo 33, ele define o que é tráfico. Lá no parágrafo 4º, ele diz qual é o redutor. Então, o 2T seria, aqui, ao meu ver, inadequado pela vida pregressa do ora revisionante. Então, pedindo venha ao querido desembargador Ronaldo, sempre o faz de forma substancial as suas ponderações. Eu estou aqui acompanhando o eminente relator, proclamo o resultado, unanimemente nos termos do voto, por maioria nos termos do voto do relator, com a divergência pontual do eminente desembargador Ronaldo no tocante à quantificação. Agradeço a presença do doutor Fábio. Consulto os eminentes pares, a eminente procuradora, se nós temos algo a tratar ainda. Em não tendo, desejando um bom final de tarde, bom final de semana a todos, mais uma vez reiterando aqui o eminente doutor Neres, que seja bem sucedido nesta egrégia corte, como já assim o fizeram os eminentes pares, a senhora secretária, aos senhores servidores, desejando um bom dia a todos e um feliz Dia dos Funcionários,